A jornada interior, além da ilusão. Vivemos presos em uma ilusão cuidadosamente projetada. O sistema em que estamos imersos não apenas controla nossas ações e pensamentos, mas também nos faz acreditar que somos livres, quando na realidade somos prisioneiros de uma realidade que não escolhemos. Seus pensamentos, aqueles que você considera seus, não lhe pertencem realmente. Eles são produto de um sistema que mantém cego, alimentando com falsas realidades que o distanciam da sua verdadeira essência. Essa ilusão nos cerca a todo momento, sem que tenhamos consciência disso. No entanto, no momento em que você consegue enxergar além dessa camada de mentiras, tudo muda. De repente, você percebe que tudo o que você achava que sabia era apenas um reflexo do que o sistema queria que você soubesse. A matriz, essa teia invisível que te cerca, só tem poder sobre aqueles que a aceitam sem questionar. É um sistema que próspera na conformidade, passividade e aceitação sem reflexão. Mas se em algum momento você decidir olhar além das sombras, descobrirá uma verdade tão profunda que desafiará todas as crenças que você considerava inquestionáveis. A matriz da vida nada mais é do que uma construção, um jogo de ilusões que só pode prender aqueles que escolhem ser jogadores dentro de suas regras. Introdução: a luta que nos aprisiona. A vida, como a conhecemos, é cheia de esforços constantes. Vivemos em uma luta constante contra as circunstâncias, contra a adversidade, contra nós mesmos. Nós nos esforçamos para ser mais, para ter mais, para alcançar algo que, no final das contas, nunca parece ser suficiente. Mas e se eu lhe dissesse que a realidade contra a qual você está lutando não é real? Além desse véu da existência cotidiana, além das preocupações que nos definem, existe uma verdade tão profunda que poucos conseguem descobri-la. Aqueles que conseguem enxergá-lo, aqueles que conseguem atravessar o muro da ilusão, caminham entre dois mundos: o mundo que sempre conheceram, o da luta constante, e o mundo que sempre foram destinados a habitar, um lugar de paz, de clareza, de plena consciência. Você está agora no limiar desse despertar, mas não por acidente. Tudo que você viveu, tudo que você experimentou, cada pensamento que você teve, cada emoção que marcou seu caminho, tudo levou até este exato momento. Não é coincidência. O universo, a própria vida, orquestrou esse momento perfeitamente. Você está aqui porque, lá no fundo, algo sabe que chegou a hora de acordar. Algo em você o leva a olhar além das aparências, se descobrir quem você realmente é. Mas e se as respostas que você procura nunca estivessem fora de você? E se toda a sabedoria que você precisa estiver, de fato, dentro de você, esperando para ser reconhecida? O mundo que você vê não é o mundo como ele é, mas o mundo como você foi programado para acreditar que deveria ser. Desde o momento em que nascemos, somos bombardeados por crenças, expectativas e regras que nos dizem como devemos viver, como devemos nos sentir, o que é certo e o que é errado. Essas crenças não são nossas. Eles foram implantados em nós por um sistema que depende da nossa cegueira para continuar funcionando. Somos ensinados a ver o mundo de forma limitada, a acreditar na escassez, na luta constante, na separação entre nós e o que desejamos. Seus pensamentos foram moldados, seus desejos ajustados ao que o sistema considera normal, e suas escolhas são sutis, mas constantemente guiadas por uma rede de influência que mantém preso em um ciclo de desejos não realizados. Mas aqui está a chave. Quando você reivindica a chave universal, a compreensão de como essa construção funciona, você não precisa mais perseguir a realidade. A realidade, em sua forma mais pura, fluirá até você. Você deixará de ser um espectador passivo da sua vida e se tornará seu criador consciente. Despertar, a percepção de que você nunca foi vinculado. Este livro não é sobre lutar pela liberdade, porque essa luta é precisamente a ilusão. Não se trata de fazer esforços infinitos para quebrar as correntes, porque elas não existem. Trata-se de lembrar que você nunca esteve realmente preso. Desde o momento em que nascemos, somos ensinados que estamos presos, que a vida é uma batalha constante pela sobrevivência, que devemos nos esforçar e lutar por tudo o que desejamos. Mas se tudo isso fosse mentira, as forças que moldam sua experiência não exigem fé, assim como o sol não precisa de permissão para brilhar. A luz está sempre lá, esperando para ser vista, e você também está esperando para se lembrar de sua verdadeira natureza. O que você precisa fazer não é lutar, mas tirar a ilusão.
Porque quando você descasca a camada de mentiras que o cerca, o que resta é poder, um poder que sempre esteve dentro de você, esperando para ser reivindicado. A limitação é apenas uma criação da mente condicionada, e quando você se liberta dela, percebe que o que surge é infinito. O despertar não é um processo de adquirir algo novo, mas de lembrar o que você já sabe, de ver o que sempre esteve lá, mas que você não conseguia ver por causa da névoa da ilusão. Você está à beira do despertar. A jornada que você estava esperando começa agora. Mas, como qualquer jornada importante, não será fácil. A verdade que você descobrir mudará completamente a maneira como você vê o mundo. Você não pode voltar, porque quando você cruzar a fronteira da Matrix, nada será o mesmo. Você não poderá mais viver na ilusão de que tudo está resolvido, de que você não tem poder sobre sua vida, de que precisa lutar contra o destino. O destino não é um caminho predeterminado, mas uma criação da sua consciência. E agora você tem a chave para projetar a realidade que deseja viver. Você está pronto para quebrar a ilusão? A verdadeira liberdade não vem da mudança de circunstâncias externas, mas do reconhecimento de que essas circunstâncias são apenas projeções da sua consciência. Tudo que você vê ao seu redor, tudo que você vivencia, é um reflexo do que você acredita ser possível. No momento em que você para de aceitar as limitações impostas pelo sistema, você começa a ver o mundo com uma clareza que antes parecia inatingível. Você deixa de ser um prisioneiro do tempo e do espaço e se torna um criador consciente da sua própria realidade. Essa é a essência do despertar. Entender que a Matrix só tem poder sobre você enquanto você acredita nela. A jornada interior não é um destino, mas um processo contínuo de revelação. Ao despertar, você percebe que não há um fim definitivo, mas sim uma expansão infinita da consciência. Cada passo que você dá em direção à verdade abre novas portas de entendimento, permitindo que você veja além do visível e experimente além do conhecido. A ilusão se dissolve, e o que resta é uma conexão profunda com o universo, uma sabedoria inata que surge do seu ser essencial. Esta é a jornada para a qual todos somos chamados, mas nem todos a seguem. A maioria permanece presa nas sombras da ilusão, enquanto outros ousam olhar além, penetrar na camada superficial da realidade e descobrir a verdade que está em seu cerne. A única pergunta que resta é: você está pronto para quebrar a ilusão? Você está pronto para viver a vida que realmente merece, uma vida guiada pela sua consciência desperta e não pelas regras do sistema que o mantém prisioneiro? A escolha está em suas mãos. Capítulo 1. Matrix, além da ilusão da realidade. O que é a Matrix e como ela realmente funciona? Matrix é muito mais que um conceito popularizado pelo cinema ou uma mera filosofia especulativa. Isto não é simplesmente uma simulação digital ou uma metáfora para a vida moderna. É uma construção energética que governa a própria estrutura da nossa existência, aprisionando a consciência humana dentro de uma ilusão cuidadosamente elaborada. O que nos parece ser uma realidade física sólida, tangível e definida é, na verdade, um sistema de controle extremamente sofisticado, projetado para nos manter longe de nossa verdadeira essência. Nossa percepção do mundo físico é cuidadosamente projetada para criar uma falsa sensação de estabilidade, quando na realidade tudo é governado por forças invisíveis que moldam nossa experiência. A maneira como vivenciamos a vida é influenciada por frequências, limites perceptivos, uma complexa rede de energias que trabalham juntas para nos manter dentro dos limites impostos pelo sistema. Por meio dessas forças, a matriz garante que aqueles que vivem nela permaneçam alheios à sua verdadeira natureza, criando uma espécie de cegueira consciente que reforça sua própria sobrevivência. Esse controle não se limita ao físico, mas abrange o mental, o emocional e o espiritual. Nossa experiência humana está profundamente conectada a uma série de frequências, um conceito que poucos entendem completamente. Tudo o que consideramos tangível, o solo em que pisamos, o ar que respiramos, os pensamentos que invadem nossas mentes, nada mais é do que energia condensada vibrando em frequências específicas. Do ponto de vista energético, a realidade física é simplesmente uma faixa estreita de existência, limitada pelas frequências às quais nossas habilidades perceptivas são restritas. O DNA humano, nesse contexto, atua como um receptor e transmissor de frequências, sintonizando-se com a realidade que vivenciamos, semelhante a como um rádio recebe sinais de diferentes estações.
Mas assim como um rádio é limitado às frequências dentro de seu alcance, nossa percepção humana é restrita a um espectro específico de vibrações. A vastidão da existência, aquilo que está além do que percebemos como real, permanece oculta, velada por trás de uma camada de ilusões que nos mantém presos em uma versão reduzida da realidade. Controle da percepção, a ilusão da realidade completa. A matriz, então, funciona garantindo que essa gama limitada de percepções permaneça pequena o suficiente para preservar a ilusão. A consciência humana se limita apenas àquilo que atende aos interesses do sistema, o que significa que as pessoas vivenciam apenas uma fração da realidade total, aquilo que favorece o controle e a perpetuação deste sistema. Mas esta construção não é apenas uma fronteira inerte, é um mecanismo ativo de extração de energia. A vida humana, com seus altos e baixos emocionais, seus desejos não realizados e suas lutas, gera uma quantidade imensa de energia emocional. Cada emoção humana tem uma frequência, e essa energia não se dissipa no ar. Ela é colhida e utilizada. Em muitas tradições antigas, essa energia emocional era chamada de luz, um subproduto energético gerado pelo pensamento humano, emoções e experiências de vida. O sistema, projetado com uma precisão assustadora, busca maximizar essa produção de energia, garantindo que os seres humanos permaneçam presos em um ciclo de medo, esperança, dor e alívio temporário. Eles nunca quebram esse ciclo. Em vez disso, cada experiência emocional gera mais energia, que é absorvida e consumida por forças invisíveis, que se alimentam de nossa própria energia emocional. A energia das emoções, um fluxo constante de nutrição para o sistema. As flutuações das emoções humanas criam um fluxo constante, semelhante a uma bateria descarregando sua energia, seja por meio de lutas internas, crises coletivas ou pela busca incessante por satisfação que nunca chega. Esse fluxo de energia emocional, que parece estar além do nosso controle, é usado para manter o próprio sistema que nos aprisiona no lugar. Os humanos inconscientemente alimentam o sistema que os aprisiona, sem saber, toda vez que vivenciam emoções intensas, sejam elas positivas ou negativas. O sistema se alimenta da nossa energia, da nossa consciência, da nossa própria luta interna. Muitas vezes, não temos consciência desse processo. Nós nos encontramos presos em um ciclo interminável de desejo, medo, frustração e alívio temporário, sem entender que toda essa explosão emocional é o que realmente mantém o sistema funcionando. Fomos ensinados a pensar em nossas emoções como meras respostas a eventos da vida, mas, na realidade, elas são ferramentas de controle que alimentam a maquinaria invisível da Matrix. Cada emoção que vivenciamos, da raiva à tristeza, do amor à esperança, tem uma frequência energética que é absorvida e transformada pelo sistema. A ilusão do controle, a armadilha da realidade. O mais insidioso sobre a Matrix é que ela não apenas nos mantém presos em um ciclo de emoções e desejos não realizados, mas também nos faz acreditar que estamos no controle de nossas vidas. Ela nos ensina a lutar pelo que queremos, a buscar o sucesso, a felicidade, a riqueza, mas, na realidade, tudo isso está sendo orquestrado por forças invisíveis que nos controlam das sombras. O sistema criou uma falsa narrativa de luta e resistência, onde nos sentimos poderosos quando tentamos quebrar as correntes do destino, mas essa luta em si faz parte do controle. Este sistema de controle não requer muros ou prisões físicas. Ele funciona de forma mais sutil, usando nossa própria energia emocional para nos manter presos dentro de seus limites. As crenças limitantes que temos sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre o que somos capazes de alcançar, são todas construções impostas pela matriz. Fomos levados a acreditar que estamos presos em um mundo rígido, imutável e além do nosso controle, quando, na realidade, a única barreira real que nos separa da nossa liberdade é a ilusão que aceitamos como verdade. O caminho para a libertação, reivindicando o poder pessoal. A verdadeira libertação começa no momento em que percebemos que o controle sobre nossa realidade sempre esteve em nossas mãos. O primeiro passo em direção à liberdade é entender como esse sistema funciona, como ele se alimenta de nossas emoções e pensamento, como nossa participação ativa, mesmo inconscientemente, o mantém funcionando. Ao tomar consciência dessa estrutura invisível, podemos começar a nos desligar dela. Invisível, podemos começar a nos desligar dela. O poder não está no exterior, em objetos materiais ou nas circunstâncias que nos cercam, mas na maneira como escolhemos viver nossas vidas.
A verdadeira liberdade surge quando paramos de alimentar o sistema com nossa energia emocional. Quando começamos a mudar nossa percepção da realidade, deixamos de ser prisioneiros de regras impostas, se começamos a ver o mundo de uma maneira completamente nova. A consciência se expande, com ela, nossa capacidade de manifestar a vida que realmente desejamos. Esta é a jornada em direção ao despertar. Quando vemos a matriz como ela realmente é, deixamos de ser jogadores em um jogo que não escolhemos. Começamos a assumir o controle de nossa própria energia, nossos pensamentos e emoções, e percebemos que a realidade não é algo que acontece conosco, mas algo que criamos, algo que podemos transformar com nossa consciência. Tempo e espaço, as verdadeiras cadeias da realidade. Tempo e espaço, as duas forças que parecem sustentar toda a realidade como a conhecemos, não são tão imutáveis ou sólidas quanto nos ensinaram a acreditar. O que consideramos as bases sobre as quais nossa vida diária é construída nada mais são do que construções artificiais, projetadas para nos manter dentro de uma matriz de controle que regula nossa percepção e experiência do mundo. Embora experimentemos a passagem do tempo e as dimensões do espaço como concretas e fixas, ambas são ilusões que nos mantêm presos dentro dos limites que nos são impostos. A estrutura do tempo dentro da matriz é uma de suas ilusões mais eficazes. Isso nos faz acreditar que vivemos em uma linha do tempo, onde o passado, o presente e o futuro se desenrolam sequencialmente e logicamente. Somos ensinados a perceber o tempo como algo linear, com um começo e um fim, com uma ordem em que tudo acontece por uma razão. Essa visão do tempo cria em nós uma falsa sensação de progresso, de avanço, que nos faz sentir que estamos em constante evolução, mas ao mesmo tempo presos em um ciclo sem fim. O que realmente acontece é que essa percepção do tempo é uma construção cuidadosamente organizada, projetada para manter os indivíduos presos em uma repetição constante de experiências. A ilusão do tempo, um jogo de coordenadas de energia. Na realidade, todos os momentos do tempo existem simultaneamente, não em uma sequência, mas no mesmo plano de existência. O desenho da nossa percepção da realidade impõe a ilusão de causa e efeito, uma ilusão que mantém nossa consciência presa na crença de que o tempo flui de maneira contínua e linear. Esse sistema de causa e efeito garante que nossas mentes se concentrem no suposto progresso, uma ideia que nos distancia da compreensão de que o tempo, como conhecemos, é apenas uma ferramenta para nos manter dentro do sistema. A matriz manipula nossa consciência de maneiras que criam a sensação de desenvolvimento, de uma vida avançando, de uma história sendo construída a cada ação que realizamos. Ela nos apresenta um passado que parece influenciar o presente e um futuro que parece ser o resultado de nossas decisões. No entanto, o que eles não nos dizem é que tudo isso são simplesmente coordenadas em um vasto campo de energia, organizadas de tal forma que parece seguir uma sequência lógica, mas na realidade são apenas pontos em um espaço que, em sua essência, está muito além do que podemos perceber. Construção de energia, a armadilha do progresso. A matriz não é um sistema passivo que existe simplesmente para fazer as coisas acontecerem. É um sistema autorreplicante. Quando o indivíduo aceita suas limitações como verdade, sem questionar, ele ou ela involuntariamente se torna um participante ativo na perpetuação de suas próprias limitações. Crenças sobre o mundo, normas sociais e experiências pessoais são organizadas de tal forma que criam um ciclo de feedback. Esse ciclo reforça constantemente a validade da matriz, garantindo que todos permaneçam dentro do sistema, mantendo a ilusão de que estamos fazendo algo além de seguir um caminho pré-estabelecido. É um sistema que não precisa usar força física para manter o controle. Depende da nossa cooperação inconsciente, da nossa aceitação das condições que nos são impostas. Viver dentro da Matrix não exige que sejamos colocados em correntes físicas ou presos dentro de paredes visíveis. Em vez disso, nossa própria mente se torna nossa prisão e nossa guardiã. Quanto mais profundamente nos envolvemos com as narrativas do sistema, seja por meio da busca pelo sucesso, da luta contra a adversidade ou dos altos e baixos emocionais que acompanham a existência humana, mais fortalecemos o sistema que nos aprisiona. O brilho do controle, a ilusão disfarçada de realidade. O mais brilhante dessa construção é sua capacidade de se disfarçar como que consideramos realidade. Não há nenhuma força externa visível nos oprimindo. Não há sinais claros de que estamos presos em um sistema artificial. Pelo contrário, tudo parece natural e tido como certo. Vivemos nossas vidas como se não houvesse outra maneira de existir,
como se o sofrimento, a luta e a necessidade de seguir em frente fossem a única realidade possível. Mas esse sistema opera por meio de condicionamento sutil, que normaliza a luta, a escassez e a competição. Somos ensinados a aceitar certas verdades sem questionar, que então se tornam parte de nossa experiência diária. A matriz não é apenas uma estrutura externa que nos afeta, mas está profundamente entrelaçada em nossa percepção da própria vida. Ela está inserida em todos os nossos pensamentos, em nossas crenças mais fundamentais, e é reforçada com cada experiência que obedece às suas regras. A realidade que percebemos nada mais é do que uma projeção dessas crenças impostas, uma versão distorcida do que realmente é. Aqueles que tentam desafiar essa construção muitas vezes encontram resistência que não vem de um inimigo visível, mas a própria realidade que estão tentando entender. A ilusão precisamente projetada se defende, impedindo que seja destruída, redirecionando a atenção para distrações cotidianas, mantendo-nos cegos à sua verdadeira natureza. A energia da Matrix, um sistema que vai além do físico. A matriz não é apenas um sistema baseado no controle físico ou mental, mas seus mecanismos de influência vão muito além das limitações físicas. Em sua essência, esse sistema é uma construção energética, uma rede de forças invisíveis mantidas pela crença e pelo investimento emocional daqueles que vivem nela. A consciência humana, em vez de ser livre e expansiva, fica presa em uma teia de crenças limitantes, constantemente alimentada pelas emoções humanas, pela energia que geramos. A matriz não precisa de correntes ou paredes físicas para funcionar. O que é necessário é a nossa participação. Quanto mais profundamente nos envolvemos com suas narrativas e ciclos, mais poderoso ele se torna. A essência do seu poder está em nos fazer acreditar que somos incapazes de mudar nossa realidade. Ela nos faz sentir que o tempo e o espaço são imutáveis, que estamos presos em uma história predestinada, quando, na realidade, somos nós que, em última análise, podemos decidir o curso de nossa experiência. O maior engano, a crença na liberdade dentro da prisão. O maior truque da Matrix é nos fazer acreditar que somos livres, quando na realidade estamos presos dentro de muros invisíveis, projetados para nos impedir de descobrir o verdadeiro escopo da nossa existência. A liberdade que achamos que temos é apenas uma ilusão, uma miragem criada pelo sistema para nos fazer acreditar que estamos no controle. Mas quando despertamos para a verdadeira natureza da nossa consciência, percebemos que a liberdade sempre esteve lá, esperando para ser reivindicada. A chave é romper a ilusão, ver o sistema como ele é e entender que, ao nos libertarmos de seus limites, podemos começar a experimentar uma realidade muito maior e mais expansiva, uma realidade que criamos inconscientemente durante toda a nossa vida. A verdadeira libertação não vem da luta contra as barreiras do sistema, mas de perceber que essas barreiras nunca existiram de fato. Quando paramos de alimentar as ilusões à matriz, quando paramos de participar ativamente de seus ciclos, começamos a despertar da falsa realidade que aceitamos como nossa. E nesse despertar, encontramos uma liberdade que transcende todas as limitações, uma liberdade que nos permite redesenhar nossa existência e assumir o controle total de nossa experiência neste vasto universo. O labirinto invisível, além da ilusão da realidade. Os seres humanos, em sua busca por liberdade e compreensão, permanecem presos dentro de uma rede energética que sustenta o sistema. Essa rede não é visível a olho nu, mas sua presença é onipresente e poderosa. Ele é projetado de tal forma que, mesmo quando uma pessoa tenta se rebelar, a rebelião em si se torna uma ilusão. O que parece ser uma luta pela liberdade é, na verdade, apenas mais uma estratégia do sistema para manter seu controle. Cada tentativa de fuga se torna uma camada adicional da armadilha, uma armadilha que foi meticulosamente elaborada para que, paradoxalmente, todos os esforços para se libertar se integrem à perpetuação do próprio sistema. Este sistema não depende de opressão direta ou da imposição de correntes físicas. A verdadeira chave para o controle está no redirecionamento sutil da consciência. O sistema permite que as pessoas acreditem que estão tomando decisões independentes, como se estivessem escolhendo livremente seu destino. Mas, na realidade, ele involuntariamente as guia em direção a resultados predeterminados. Essa ilusão de escolha e autonomia é um dos mecanismos de manipulação mais sofisticados que existem, pois impede que os indivíduos percebam que estão, na realidade, presos dentro de uma estrutura rígida e limitada que restringe profundamente sua liberdade de pensamento e ação.
O sistema de controle, um mecanismo de captação de energia. A razão pela qual esse sistema de controle existe tem a ver com a própria natureza da consciência humana. Os seres humanos não são simplesmente entidades físicas limitadas aos seus corpos. Somos portadores de imensa energia criativa. Essa energia é o que constitui nossa essência mais profunda. Entretanto, em vez de sermos livres para usar essa energia para nosso próprio desenvolvimento, a matriz é projetada para se apropriar dela. A matriz não é apenas um sistema de controle, é um mecanismo de coleta de energia, uma estrutura que extrai nossa energia emocional e criativa. Cada momento de luta interna, cada vislumbre de esperança, cada ciclo de desespero e triunfo gera uma frequência energética única. Essa energia não se dissipa no vácuo. Ele é coletado, direcionado e usado para alimentar o próprio sistema que nos mantém presos. É por isso que o sofrimento, o conflito e a divisão nunca são completamente erradicados, porque cada um desses elementos cumpre uma função dentro da estrutura de controle. Guerra, dificuldades econômicas, traumas pessoais. Todas essas experiências produzem uma intensidade emocional que alimenta o sistema, mantendo a humanidade em um ciclo de geração contínua de energia que nunca acaba. O paradoxo do esforço, alimentando o sistema que nos escraviza. A maior ironia é que quanto mais as pessoas lutam contra condições que não entendem, mais energia elas produzem. Quanto mais eles tentam escapar, mais eles alimentam a máquina da qual estão tentando escapar. Este ciclo perpétuo é projetado com uma precisão assustadora para garantir que a humanidade nunca consiga se libertar da rotina de sofrimento e esperança vazia. Ao tentar escapar, as pessoas involuntariamente mantêm o próprio sistema que as aprisiona, reforçando as próprias estruturas de controle que as mantêm presas em uma existência de luta constante e desejos não realizados. É um sistema que se alimenta da nossa própria energia, que usa nossa ignorância e luta interna como combustível perpétuo. Ela nos faz acreditar que estamos lutando por nossa liberdade, enquanto, na realidade, nossa própria luta nos mantém firmemente presos à rede. O sistema não precisa agir com força bruta ou pressão direta. Tudo o que precisamos fazer é aceitar suas condições, participar de seu ciclo e seguir as regras da ilusão sem questionar. O sistema é sustentado pela nossa participação, pela nossa crença na sua legitimidade, pela nossa incapacidade de ver além das barreiras que ele próprio ergueu. O ciclo da reencarnação, uma armadilha para o progresso espiritual. Um dos aspectos mais perturbadores desse sistema é sua influência no ciclo de reencarnação, um conceito apresentado como um processo natural de evolução da alma. A reencarnação tem sido tradicionalmente entendida como uma oportunidade para a alma retornar repetidamente para aprender lições, evoluir espiritualmente e alcançar um estado de consciência superior. Entretanto, e se esse ciclo não for um processo de crescimento real, mas sim outra parte da armadilha que o sistema projetou para manter a consciência presa? Muitos falam da reencarnação como uma forma de aprendizado eterno, mas se fosse realmente um processo de evolução genuína, por que tão poucos conseguem se libertar desse ciclo? Por que é tão difícil se libertar da roda do renascimento e alcançar um estado de verdadeira liberdade espiritual? A realidade é que a reencarnação é uma extensão do mesmo sistema de controle. Este não é um processo natural de crescimento espiritual, mas sim um mecanismo projetado para garantir que a consciência humana permaneça ligada à matriz ao longo de múltiplas vidas. A ilusão da libertação, a armadilha da morte e do retorno. O momento da morte, que é comumente visto como o fim de um ciclo e a libertação da alma, não oferece realmente essa liberdade. Em vez de ser uma porta de saída da Matrix, a morte é simplesmente uma transição dentro do mesmo sistema de controle. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQMS, relatam sentimentos de serem atraídas para um túnel de luz, de passar por uma revisão de vida e de serem guiadas em direção a uma presença superior. Entretanto, e se esse processo não for uma porta de entrada para a liberdade eterna, mas um mecanismo projetado para garantir que as almas retornem ao ciclo de reencarnação sem nem perceber o que está acontecendo? E se, na realidade, a experiência da morte não for o fim, mas uma maneira de garantir que a alma retorne ao ciclo antes de ter a chance de entender completamente a natureza da ilusão que a mantém cativa? Se a verdadeira fuga só fosse possível por meio da morte, o sistema entraria em colapso. Mas,
Em vez disso, a matriz foi projetada para reciclar almas, apagando seus conhecimentos anteriores e reiniciando sua jornada repetidamente, garantindo que o jogo da existência continue indefinidamente. A consciência nunca tem a oportunidade de ver além do ciclo, de se libertar das ilusões, pois está sempre sendo arrastada de volta para o mesmo jogo, sem nenhuma chance real de se libertar. A armadilha é infinita, o labirinto da existência humana. O verdadeiro desafio que enfrentamos não é apenas acordar para essa realidade, mas entender a profundidade da armadilha em que estamos presos. A matriz não é simplesmente uma estrutura externa que nos oprime. Ela está entrelaçada em cada canto da nossa consciência. Está enraizada em nossas crenças mais profundas, na maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. E enquanto não questionarmos essas crenças, enquanto não enxergarmos através da ilusão, ficaremos presos nesse ciclo interminável de renascimento e luta, geração após geração, vivendo nossas vidas sem realmente perceber a natureza do sistema que nos controla. A jornada para a libertação começa quando percebemos que a armadilha da reencarnação, da luta emocional e do sofrimento perpétuo não é a única maneira de existir. Ao tomar consciência da matriz, ao despertar para a realidade de que somos os arquitetos da nossa própria experiência, começamos a ver além dos limites impostos. A verdadeira liberdade não está em escapar da reencarnação, mas em ver além da ilusão do próprio ciclo e resgatar nossa capacidade de criar uma realidade diferente. A ilusão da realidade, o jogo da percepção e do controle. Vivemos em um mundo que, embora pareça tangível e evidente, está cercado por uma camada de ilusão, um véu de percepções manipuladas. Os seres humanos se encontram presos em uma teia invisível mantida por um sistema profundamente enraizado, projetado não apenas para controlar nossas ações, mas também nossa percepção da realidade em si. Esse controle não é exercido por meio de barreiras físicas ou prisões visíveis, mas pela criação de crenças, emoções e conceitos que nos limitam sem que percebamos. A verdadeira prisão da nossa existência não está no que vemos ou tocamos, mas em como interpretamos o que nos cerca. As forças que controlam nossa experiência de vida não se baseiam na força bruta ou no controle explícito. A armadilha mais eficaz é aquela que se esconde sob a aparência de liberdade. A matriz que nos cerca apresenta uma realidade tão convincente que, sem questioná-la, acreditamos que vivemos em um mundo de decisões livres e opções diversas. No entanto, o que não percebemos é que estamos sendo guiados imperceptivelmente, empurrados por um sistema que nos mantém presos a uma estrutura limitada de pensamento. Cada aspecto de nossas vidas foi cuidadosamente projetado para reforçar essa falsa sensação de autonomia, garantindo que a verdadeira consciência desperta sempre permaneça além do nosso alcance. A percepção como prisão invisível. Neste vasto jogo de ilusões, o sistema não precisa exercer controle por meio da força direta. Em vez disso, ela depende da capacidade de redirecionar nossa percepção da realidade. As decisões que achamos que tomamos por nós mesmos, as escolhas que acreditamos definir nosso caminho, são, em sua maioria, ilusões bem orquestradas. Fomos ensinados a acreditar que estamos escolhendo nossas vidas, quando na realidade nossas decisões estão dentro de uma estrutura projetada para nos limitar. O controle não é imposto, ela se infiltra sutilmente em nossas crenças, emoções e pensamentos. A principal armadilha desse sistema é a ilusão de que somos livres. Quanto mais aceitamos essa ideia sem questionar, mais nos enredamos em sua teia. O verdadeiro poder desse controle está no fato de que não percebemos que já estamos dentro dele. Aqueles que de alguma forma conseguem enxergar além das camadas de ilusão enfrentam não apenas a resistência do sistema, mas uma barreira muito mais forte: a resistência daqueles que ainda estão profundamente presos em sua própria percepção da realidade. A matriz permanece sólida e poderosa porque não é percebida como uma construção artificial. Em vez disso, ela se disfarça como a própria realidade, impedindo-nos de distinguir entre o que é verdade e o que fomos ensinados a acreditar. A ilusão da autonomia. Estamos realmente decidindo? Para entender a verdadeira extensão dessa armadilha, precisamos entender que as forças que nos controlam não se limitam ao físico. O verdadeiro controle está nas formas mais profundas de percepção. Nossas crenças sobre quem somos, o que significa existir e como interpretamos o mundo. Cada ação que tomamos, cada emoção que vivenciamos, é em grande parte uma resposta programada, resultado de padrões que herdamos e ideias que nos foram impostas.
Nossa percepção da vida, da mais simples à mais complexa, é ditada por uma série de padrões inconscientes que nos limitam. O sistema nos ensinou a ver o mundo de forma restrita, a acreditar que o que vemos é tudo que existe. Assim, o que consideramos realidade é apenas uma fração de uma existência muito maior, um mundo cheio de dimensões, energias, possibilidades que permanecem além do nosso alcance. Entretanto, essa limitação não é algo natural, mas uma construção projetada para nos manter dentro de uma estrutura pequena e limitada. A armadilha do sono. Somos realmente livres? A maior ilusão é pensarmos que estamos acordados, quando na realidade estamos sonhando dentro de um sonho. O que consideramos nossas percepções mais fundamentais, visão, audição, tato, não são de forma alguma neutras. Eles são filtros projetados para nos manter presos dentro de uma faixa específica de frequências. Por exemplo, a visão humana só é capaz de capturar uma pequena fração do espectro eletromagnético, menos de 1% do que realmente existe. Existem mundos inteiros de energia e entidades que são completamente invisíveis para nós, não porque não existam, mas porque nossas habilidades sensoriais foram projetadas para não percebê-los. A mesma coisa acontece com o sentido da audição. Embora os cães consigam ouvir frequências sonoras que os humanos não conseguem detectar, somos igualmente limitados em nossa percepção de outros aspectos da realidade. Que tipo de mensagens ou sinais existem além do alcance da nossa percepção? Se nossos sentidos são projetados para funcionar dentro de uma estrutura estreita, então o que chamamos de realidade é apenas uma pequena parte de uma existência muito maior e mais complexa. As paredes da nossa prisão não são físicas, elas são perceptivas. O sistema de controle não está apenas no que vemos, mas no que fomos impedidos de ver. O subconsciente, a mente como prisão. O engano não termina com a percepção sensorial. O mecanismo mais profundo de controle está nos recessos do subconsciente, aquela parte da nossa mente que molda nossos hábitos, reações e crenças. O subconsciente não é completamente nosso. Mesmo antes de nascermos, nossa biologia já estava marcada pelos traços das experiências e emoções de nossos ancestrais. Esse código genético não apenas determina nossa aparência física, mas também contém padrões inconscientes que afetam como nos relacionamos com o mundo. Emoções e reações que parecem naturais não são simplesmente um produto de nossa experiência individual, mas são respostas herdadas, programas que operam abaixo de nossa consciência. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados pelo nosso ambiente, pela linguagem, pela cultura, pela educação. Assim, muitas das crenças que temos sobre nós mesmos e o mundo não são realmente nossas, são roteiros pré-escritos que nos foram impostos. Nosso subconsciente, então, atua como uma espécie de sistema de controle interno, garantindo que nunca questionemos os limites impostos a nós. Apagamento de memória, a escravidão da reencarnação. Um dos mecanismos de controle mais eficazes é o apagamento forçado de memória no nascimento. Se os humanos retivessem conhecimento de vidas passadas, eles reconheceriam rapidamente o ciclo em que estão presos. O problema é que cada vida começa como uma página em branco, apagando qualquer memória da existência anterior. Imagine acordar como um recém-nascido, mas com plena consciência de ter vivido muitas vidas antes. Se você tivesse acesso a esse conhecimento, não seria tão facilmente controlado. Você veria a ilusão instantaneamente e não aceitaria as falsas crenças impostas a você, forçados a reaprender tudo do zero. Esse ciclo de esquecimento é uma ferramenta perfeita de controle, pois nos mantém presos em uma rotina interminável de aprendizado e reaprendizagem, sem nunca entender que a verdadeira libertação só acontece quando nos lembramos da natureza do ciclo e descobrimos como quebrá-lo. A reencarnação, então, não é um processo de evolução espiritual, mas um mecanismo projetado para manter a consciência presa em um ciclo infinito de renascimento. Despertar, quebrando o ciclo da ilusão. Em última análise, o despertar começa quando paramos de aceitar a realidade como ela nos é apresentada. A chave para escapar dessa prisão invisível é ver a verdade por trás da ilusão. Entender que não estamos presos em um ciclo de vidas repetidas por acaso, mas sim que estamos sendo mantidos lá por um sistema que se alimenta da nossa ignorância. Somente quando tomarmos consciência disso começaremos a desmantelar as estruturas de controle que nos foram impostas. A verdadeira liberdade vem quando entendemos que tudo o que vivenciamos é uma criação de nossa própria percepção e que,
Ao mudar nossa consciência, podemos quebrar as correntes invisíveis que nos mantiveram presos por tanto tempo. O labirinto invisível, os ciclos que nos aprisionam na ilusão, o ciclo de esquecimento, no qual ficamos presos geração após geração, não é natural. É uma imposição sutil que garante que cada vida comece do zero, sem possibilidade de lembrar conhecimentos adquiridos em vidas passadas. Isso garante que o progresso real, a verdadeira evolução da alma, seja constantemente frustrado. Sem a memória das lições anteriores, as almas ficam presas em um padrão interminável de erros repetidos. Repetidamente, reaprendemos as mesmas lições, buscando desesperadamente o significado da nossa existência, mas nunca percebemos que já trilhamos o mesmo caminho antes, que vivenciamos as mesmas lutas e derrotas. Esse esquecimento, esse apagamento da memória, é uma parte fundamental do sistema que nos controla, pois nos mantém presos em uma espiral infinita de aprendizado superficial. Se estivéssemos cientes de nossas vidas passadas, se nos lembrássemos de nossas experiências anteriores, a ilusão do ciclo perderia seu poder. No entanto, o controle não se limita à memória, nem ao que lembramos ou esquecemos, e vai além, afetando as emoções e a percepção, que são os verdadeiros mecanismos que nos mantêm dentro do labirinto da ilusão. O labirinto da emoção, o controle invisível que nos aprisiona. As emoções humanas são outro mecanismo de controle, uma camada invisível que nos cerca desde a infância. Desde o nascimento, somos programados com gatilhos emocionais, respostas automáticas que nos levam a reagir a certos estímulos sem questionar. Esses gatilhos não são acidentes ou coincidências, mas ferramentas deliberadas para nos manter presos em um estado constante de reatividade. Quando sentimos medo, raiva, tristeza ou esperança, estamos produzindo energia, uma energia que, embora invisível para nós, é colhida por forças invisíveis que operam fora da nossa consciência. Essa energia emocional se torna o combustível que mantém o sistema funcionando. Toda vez que uma emoção forte é desencadeada dentro de nós, seja uma explosão de raiva ou uma profunda sensação de desespero, o sistema se alimenta dela. A raiva gera conflito. O medo fomenta a submissão e a esperança nos mantém presos na ilusão de que a salvação está sempre próxima, de que a liberdade é alcançável, mas nunca verdadeiramente realizável. Essas emoções intensas nos mantêm presos na mesma teia que nos escraviza, porque acreditamos que nossas emoções são respostas naturais à vida, sem saber que estão sendo manipuladas para alimentar um ciclo interminável de luta e sofrimento. Esse ciclo de manipulação emocional foi criado para nos manter em um estado constante de reação. Ela nos distancia da verdadeira consciência e nos impede de alcançar uma compreensão profunda e sustentada de nossa existência. Em vez de vivenciar a vida com clareza e propósito, ficamos presos em um mar de emoções que surgem automaticamente, impulsionadas por gatilhos pré-estabelecidos. Assim, a consciência fica presa em uma espiral emocional que impede a reflexão profunda e perpétua a ilusão de controle, a armadilha de energia, a prisão invisível da realidade. Entretanto, o engano mais profundo de todos não está apenas nas emoções, nem no pensamento superficial. A verdadeira prisão não é mental, mas energética. O próprio corpo humano é um transmissor de frequência, transmitindo constantemente sinais para a grade energética da realidade. Enquanto nossa energia permanecer alinhada com as frequências artificiais deste sistema, não importa o quanto tentemos mudar nosso pensamento ou nossa perspectiva, continuaremos presos no ciclo. Muitos acreditam que mudando seus pensamentos podem se libertar da Matrix. No entanto, essa abordagem apenas os mantém presos em um ciclo interminável de revelações intelectuais que não levam à verdadeira libertação. Os pensamentos certamente têm o poder de influenciar nossa experiência, mas a verdadeira libertação não é alcançada apenas por meio da mudança mental. O sistema não controla apenas o pensamento, controla a própria energia, aquela energia que o corpo emite que vibra em uníssono com as frequências impostas pela matriz. O corpo é um transmissor de energia, e não importa o quanto nossos pensamentos tentem mudar nossa realidade, se nossa energia permanecer alinhada com as frequências do sistema, continuaremos fazendo parte dele. É por isso que muitas pessoas que buscam iluminação intelectual se veem presas em um ciclo das mesmas realizações, sem nunca se libertarem completamente. O conhecimento por si só não é suficiente para quebrar as correntes. É necessária uma mudança mais profunda, uma transformação energética que vá além da mente e envolva o corpo e a vibração de todo o ser. O despertar,
quebrando o ciclo do esquecimento e da reação. A verdadeira libertação não está apenas no que você pensa, mas em como você vibra. O sistema foi projetado para manter nossa energia alinhada com suas frequências artificiais, criando uma prisão energética que reforça constantemente a ilusão da realidade. Enquanto nossa energia permanecer presa dentro desse sistema, mesmo que entendamos todos os seus mecanismos, a prisão permanecerá intacta. A armadilha do mundo interior, o labirinto da mente e da emoção, é a prisão mais enganosa de todas. Ela nos faz acreditar que estamos no comando de nossas vidas, quando, na realidade, cada aspecto de nossa percepção, memória e emoção foi cuidadosamente projetado para garantir que permaneçamos dentro da ilusão. Acreditamos que somos livres porque acreditamos que somos nós que tomamos as decisões, mas nossas decisões são profundamente influenciadas por condicionamentos herdados, programas emocionais e limites energéticos impostos a nós desde antes de nascermos. Seus sentidos, por exemplo, não foram feitos para revelar a verdade. Eles são projetados para filtrar essa verdade, para mantê-lo em uma faixa restrita de percepção. Seu subconsciente não é um espaço neutro, é um banco de dados programado que contém limitações herdadas, crenças que não são suas, mas que governam seu comportamento e sua visão de mundo. As emoções, longe de serem respostas pessoais e naturais, são gatilhos que geram energia para forças invisíveis. E a ideia de que somente a mente pode libertá-lo é a armadilha mais sutil de todas, porque enquanto sua energia permanecer presa dentro desse sistema, a prisão permanecerá intacta, não importa o quanto você entenda sobre ela. O sonho dentro do sonho, quebrando o ciclo da ilusão. Este é o sonho dentro do sonho, a realidade dentro da ilusão. Um mundo onde seus pensamentos, emoções e reações não são verdadeiramente seus. Um sistema tão profundamente enraizado em seu ser que, mesmo quando você começa a despertar, as camadas de engano continuam operando inabalavelmente. A mente, o subconsciente e o corpo energético não são apenas ferramentas neutras, são partes essenciais da mesma rede de controle. E enquanto esses mecanismos permanecerem sem exame, eles continuarão a operar exatamente como foram projetados, mantendo a consciência presa em um ciclo interminável de esquecimento, reação e busca. Sempre buscando a liberdade, mas nunca a encontrando. O verdadeiro despertar não é encontrado no conhecimento superficial ou em uma mudança momentânea de pensamentos. O despertar profundo requer uma mudança na maneira como vibramos, um ajuste energético que transforma tudo o que somos. Somente quando mudamos nossa vibração, quando alinhamos nossa energia com a verdade, podemos quebrar o ciclo de ilusão e alcançar a verdadeira liberdade. Capítulo 4. Teorias que sugerem que estamos presos. Ao longo da história, fragmentos de conhecimento oculto surgiram apenas para serem enterrados novamente, descartados como mitos ou rotulados como teorias da conspiração. Algumas das teorias mais radicais sobre a realidade sugerem que não estamos apenas vivendo em um mundo manipulado, mas que toda a estrutura da nossa existência é uma armadilha intencionalmente projetada. Essas ideias reprimidas desafiam tudo o que assumimos sobre a história, a consciência e a natureza da vida em si. Se essas teorias forem verdadeiras, elas revelariam que não somos seres livres em um universo aberto, mas prisioneiros dentro de um sistema cuidadosamente construído para nos manter longe das verdades mais profundas que governam nossa existência. Uma das teorias mais antigas reprimidas vem dos gnósticos, um antigo grupo espiritual que afirmava que o universo não é governado por um criador benevolente, mas por um Deus impostor, uma entidade conhecida como Demiurgo. De acordo com textos gnósticos, o mundo material não foi projetado para o crescimento humano ou o despertar espiritual, mas foi construído como uma prisão energética. O Demiurgo e seus asseclas, conhecidos como arcontes, são responsáveis por manipular a percepção humana, mantendo as pessoas presas em ciclos de sofrimento, medo e ignorância. A ideia de um Deus falso controlando o mundo tem ecos em muitas tradições religiosas, muitas vezes disfarçadas sob nomes diferentes. Essa teoria sugere que toda existência física é uma forma de ilusão e que a verdadeira realidade está além do que podemos perceber atualmente. Se isso for verdade, significaria que muito do que aceitamos como verdade, nossa história, ciência e até espiritualidade, foi criado para reforçar a ilusão em vez de nos libertar dela. Se esse fosse o caso, estaríamos presos não apenas em um sistema material, mas em uma construção energética que nos mantém presos dentro de um ciclo sem fim.
onde a percepção e a realidade são distorcidas e as verdades fundamentais da nossa existência permanecem escondidas sob camadas de engano e manipulação. O que aceitamos como vida cotidiana nada mais é do que uma representação artificial de quem realmente somos, uma representação projetada para nos manter cativos dentro de uma ilusão de liberdade. A questão-chave que essa teoria coloca é: o que aconteceria se o mundo como conhecemos fosse apenas uma fachada, uma prisão cósmica que nos impede de alcançar nossa verdadeira essência, nossa verdadeira liberdade? E se as respostas para as nossas maiores perguntas não estivessem no mundo que vemos, mas além dessa ilusão? A busca pela verdade, de acordo com essa teoria, não é simplesmente uma questão de saber mais, mas de aprender a ver o invisível, de descobrir as forças ocultas que nos mantiveram presos. O labirinto das realidades, teorias e armadilhas do sistema. Um conceito perturbador é a hipótese do NPC, personagem não jogável, que sugere que nem todas as pessoas nesta realidade são seres totalmente conscientes. Assim como os videogames povoam seus mundos com personagens secundários que seguem comportamentos predeterminados, nossa realidade pode incluir seres que não são verdadeiramente autoconscientes, mas que funcionam apenas como mais uma parte do sistema. Esses indivíduos podem reagir de forma previsível, carecer de introspecção profunda e parecer resistentes a qualquer informação que desafie as narrativas dominantes. Alguns teóricos sugerem que esses indivíduos semelhantes a NPCs atuam como estabilizadores da simulação, garantindo que a realidade permaneça coerente e funcional. Se isso for verdade, isso implicaria que a realidade não é povoada apenas por indivíduos conscientes, mas também contém seres artificiais, substitutos, que servem à estrutura da matriz e mantêm tudo funcionando. Esse conceito levanta uma questão perturbadora. Quantas das pessoas com quem interagimos diariamente são realmente conscientes e quantas são meros aspectos automatizados da simulação? Essa ideia abre a porta para uma reflexão mais profunda sobre a natureza da própria consciência. Se nem todos que interagem conosco são seres conscientes, mas apenas uma repetição automática de programas pré-estabelecidos, então o que significa ser verdadeiramente consciente? Quantos de nós estamos presos em uma teia que controla nossas decisões sem nem mesmo sabermos? E se isso fosse verdade, qual o papel que desempenhamos na manutenção dessa rede? Estejamos cientes disso ou não? A reescrita da história. Manipulação temporal. Uma das teorias mais fascinantes e reprimidas sobre a realidade gira em torno da ideia de que a própria história foi reescrita. O conceito de Tartária e a manipulação de linhas do tempo sugerem que civilizações inteiras foram apagadas da nossa memória coletiva. Alguns pesquisadores apontam para mapas antigos, arquitetura esquecida e artefatos misteriosos que parecem contradizer a narrativa histórica oficial. Eles argumentam que uma civilização global avançada pode ter existido recentemente, apenas para ser intencionalmente apagada da história, com seu conhecimento perdido e suas estruturas reaproveitadas sob novos nomes. Se essa teoria tiver alguma base na verdade, isso implicaria que a história como conhecemos não é apenas incompleta, mas foi intencionalmente falsificada. Isso levanta uma questão nova e perturbadora. Se eles têm o poder de reescrever a história, o que mais eles apagaram da nossa compreensão da realidade? Se eles alteraram nossa percepção do passado, o que mais em nossa existência poderia estar sendo manipulado sem que soubéssemos? A falsificação da história não é apenas uma questão acadêmica ou filosófica. Tem implicações profundas na maneira como vemos nossa identidade coletiva. Se nossas origens forem manipuladas, o que resta de nossa essência autêntica como seres humanos? Somos realmente os criadores da nossa própria história ou simplesmente atores de um roteiro que foi escrito muito antes de nossa consciência nascer? Imortalidade quântica e o efeito Mandela, a realidade fragmentada. As ideias de imortalidade quântica e o efeito Mandela representam outro desafio fascinante para nossa compreensão da realidade. A física quântica sugere que todos os resultados possíveis de um evento existem em realidades paralelas. Se isso for verdade, então a consciência nunca morre de verdade, ela simplesmente se move para uma linha do tempo onde continua existindo. Isso implicaria que pessoas que vivenciaram situações de quase morte podem estar inconscientemente se movendo para uma versão ligeiramente diferente da realidade, enquanto aqueles em sua linha do tempo original os percebem como mortos. O efeito Mandela,
fenômeno no qual grandes grupos de pessoas lembram detalhes históricos de forma diferente do que os registrados oficialmente, pode ser um indício de que a realidade está em constante mudança. As pessoas se lembram de diferentes versões de logotipos, citações de filmes e até mesmo eventos globais, sugerindo que a consciência pode estar migrando sutilmente entre linhas do tempo. Esse fenômeno levanta uma questão fundamental. Se nossa memória não corresponde ao passado registrado, qual versão da realidade é verdadeira? Se nossas percepções do passado estão constantemente mudando, em que medida podemos realmente confiar no que achamos que sabemos? Se a realidade pode mudar e se fragmentar dessa maneira, isso implica que a existência não é tão fixa ou estável quanto supomos. A questão crítica que surge é se nossas experiências são realmente nossas, ou se estamos vivendo em uma versão da realidade que está em constante mudança. Essa teoria sugere que vivemos em um estado de fluxo perpétuo, onde as versões de nossas vidas e história não são fixas, mas estão em constante mutação, como se estivéssemos presos em um sonho que muda de forma sem aviso. A hipótese da matriz lunar, controle externo. Uma das teorias mais radicais e reprimidas é a hipótese da matriz lunar. Essa teoria propõe que a Lua não é um corpo celeste natural, mas uma estrutura artificial, talvez uma estação de controle que influencia a consciência humana. Alguns pesquisadores apontam que a órbita da Lua é matematicamente improvável, que ela emite frequências estranhas, e que textos antigos falam de uma época anterior à existência da Lua. Se a Lua está transmitindo frequências que manipulam a percepção humana, isso significaria que a realidade que vivenciamos não é apenas uma ilusão, mas algo que foi artificialmente projetado e criado. Alguns teóricos especulam que a Lua funciona como uma antena cósmica, reforçando falsas construções de tempo, emoção e controle. Se isso for verdade, isso implicaria que tudo, desde o comportamento humano até os ciclos de reencarnação, poderia ser influenciado por uma força externa vinda da Lua. Essa hipótese levanta uma série de questões perturbadoras sobre a origem da nossa percepção da realidade e como nossa consciência está sendo direcionada por forças além da nossa compreensão consciente. Um mundo sob controle, a realidade como uma construção artificial. Cada uma dessas teorias, por si só, seria suficiente para desafiar nossa visão de mundo. Mas quando combinados, eles criam uma imagem de uma realidade que não é apenas uma ilusão aleatória, mas um sistema de controle profundamente estruturado e cuidadosamente mantido. Se essas ideias reprimidas estiverem corretas, mesmo que parcialmente, então o mundo que aceitamos como real nada mais é do que uma construção projetada para nos afastar das verdades maiores que existem além de suas fronteiras. É possível que o que acreditamos ser a estrutura da realidade esteja sendo manipulado por forças que nem podemos imaginar. Talvez estejamos vivendo em um ambiente que foi construído não para o nosso despertar e crescimento, mas para nos manter presos, como se fôssemos marionetes em uma trama que foi tecida ao longo dos séculos. Se tudo o que sabemos, desde a história até a própria estrutura do tempo e do espaço, foi manipulado dessa maneira, como podemos começar a entender o que realmente somos? Como podemos começar a desatar os fios que nos prendem e ver a realidade como ela é, em vez de como nos disseram que ela é? A ilusão da realidade, os jogadores invisíveis no grande jogo. Um dos conceitos mais perturbadores que surgem quando começamos a questionar a natureza da nossa realidade é a ideia de que nem todos neste mundo são totalmente conscientes. Imagine que nosso universo é como um vasto videogame, onde, assim como personagens não jogáveis em um jogo, muitas pessoas podem não estar realmente acordadas. São atores que seguem um roteiro pré-estabelecido, reagindo sem plena consciência, como peças dentro de uma estrutura que se mantém firme, como se tudo fizesse parte de um jogo muito maior. Essas pessoas podem parecer automáticas, suas ações previsíveis e suas respostas carentes de profundidade. A vida parece passar para eles sem que eles questionem o papel que desempenham nela. E, no entanto, embora pareçam humanos, de alguma forma eles não participam da consciência plena. São sombras que agem dentro de uma estrutura, parte de uma ilusão construída por um sistema muito maior que elas nem percebem. Nessa vasta simulação em que vivemos, esses jogadores ou atores desempenham uma função crítica. Eles podem não estar cientes disso, mas de alguma forma garantem que tudo permaneça equilibrado. Eles são como estabilizadores dentro dessa rede de realidades, aqueles que mantêm o sistema no lugar. Mas se a consciência real for muito mais rara do que pensamos,
Quantas pessoas que encontramos em nossa vida diária estão realmente despertas e quantas são meros ecos de um roteiro que não entendem? Se fossemos capazes de olhar além da superfície, talvez veríamos que a maioria de nós está presa em uma dinâmica que nós mesmos criamos. Este conceito não apenas questiona a autenticidade das interações humanas, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria consciência. Se tantas pessoas são meros reflexos de uma simulação, como sabemos quem realmente somos? Somos simplesmente atores em um enredo pré-escrito, reagindo a situações sem conhecer a profundidade de nossa existência, o desaparecimento das civilizações, uma história manipulada. Ao longo dos séculos, surgiram teorias sugerindo que a história humana foi manipulada, alterada, em muitos casos, completamente apagada. A ideia de que civilizações inteiras foram apagadas da memória coletiva e substituídas por versões alteradas da história nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre nosso passado. É como se estivéssemos caminhando por um caminho cheio de pegadas borradas, fragmentos de um mapa que nos levam a um destino incerto. A história que nos é contada pode ser apenas uma fachada, uma narrativa fabricada que nos mantém presos a uma visão limitada de nossa existência. Pesquisadores apontaram que certos mapas antigos, a arquitetura esquecida e artefatos misteriosos contradizem relatos históricos oficiais. Alguns argumentam que uma civilização global avançada pode ter existido em tempos recentes, mas foi deliberadamente apagada da história, e suas conquistas e conhecimento foram transformados em pó. Se isso fosse verdade, nossa visão do passado seria muito mais frágil e manipulada do que pensávamos. A história que conhecemos pode não ser uma verdade universal, mas sim uma versão cuidadosamente elaborada para moldar nossa percepção do presente. Se a história foi alterada para esconder de nós as verdadeiras origens da nossa civilização, que outras verdades foram suprimidas da nossa consciência. O que mais esquecemos e o que mais está sendo escondido de nós, mesmo em um nível tão profundo que talvez nem suspeitemos, a falsa sensação de estabilidade que temos sobre nossa identidade coletiva pode ser simplesmente um produto dessa manipulação, uma construção que não reflete quem realmente somos, mas sim quem nos disseram que somos. O efeito Mandela, uma mudança constante de realidades. Outro conceito perturbador que desafia nossa percepção da realidade é o fenômeno conhecido como efeito Mandela. Esse fenômeno ocorre quando grandes grupos de pessoas se lembram de eventos históricos de forma diferente do que estão registrados oficialmente. Muitas vezes, essas discrepâncias de memória não são isoladas, mas variam de pequenas diferenças a grandes eventos globais. As pessoas parecem ter memórias de coisas que nunca aconteceram ou de eventos que foram alterados na consciência coletiva. Esse fenômeno sugere que nossa realidade não é tão fixa e estável quanto parece. Se todos nós nos lembrarmos de versões diferentes da mesma história, então a própria realidade pode estar mudando de maneiras que não podemos compreender completamente. Talvez nossa consciência não esteja presa em um único fluxo linear de tempo, mas sim vivenciamos um processo dinâmico e flexível onde as linhas do tempo se entrelaçam, se sobrepõem e se ramificam sem que percebamos. Podemos estar vivendo em uma estrutura fluida, onde versões de nossas vidas estão mudando constantemente, sem que percebamos a transição. Esse fenômeno levanta a possibilidade de que a percepção humana esteja presa em um ciclo de mudança constante, onde memórias e experiências não são estáticas, mas mudam entre diferentes versões da realidade. Se isso é verdade, qual é o verdadeiro nós? Se nossas memórias não correspondem aos registros históricos, como saberemos se o que estamos vivenciando é realidade ou apenas uma versão de uma história que está sendo constantemente reescrita? A Lua, um espelho cósmico ou uma prisão celestial. Outra das teorias mais radicais e reprimidas é a hipótese da Lua como uma estrutura artificial. Segundo alguns pensadores, a Lua não é um satélite natural, mas um objeto criado por alguma inteligência superior. Há especulações de que a Lua poderia estar funcionando como um centro de controle, enviando sinais que manipulam a consciência humana e ajustam nossa percepção da realidade. Esse controle externo, argumentam alguns, pode influenciar não apenas a maneira como vemos o mundo, mas também a maneira como vivenciamos o tempo, as emoções e os ciclos de reencarnação. A Lua, com sua órbita perfeita e influência constante na vida na Terra, pode não ser um fenômeno natural, mas uma construção cósmica projetada para nos manter dentro de um sistema controlado.
Alguns notaram as frequências estranhas que ele emite e como ele parece afetar nossas emoções e percepções. Se a Lua está realmente manipulando nossa consciência, então toda a nossa experiência da realidade pode ser uma ilusão projetada para nos manter presos dentro de uma estrutura muito maior. Esse tipo de teoria leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da própria realidade. Se o controle de nossas mentes e emoções pode ser orquestrado de um ponto fora de nossa consciência, o que significa ser verdadeiramente livre? Quão profundamente estamos presos dentro de uma prisão que nem sabíamos que existia? A realidade como construção, um sistema de controle complexo. Cada uma dessas teorias, por si só, seria suficiente para desafiar nossa compreensão da existência. Mas quando as combinamos, surgem novas questões que nos convidam a olhar a realidade de uma perspectiva completamente diferente. Se estamos presos em uma simulação ou ilusão tão complexa, como podemos começar a entender quem realmente somos? Como podemos começar a desfazer os fios de controle que nos mantiveram tão profundamente imersos em um sonho que nem sabemos que estamos sonhando? A possibilidade de que nossa percepção da realidade seja manipulada por forças externas abre um mundo de incerteza e admiração. Talvez não sejamos livres como pensamos, e talvez nunca tenhamos sido. A verdadeira liberdade pode não ser uma questão de escapar de um sistema, mas de despertar de uma ilusão profundamente enraizada, de aprender a ver além do que nos foi mostrado e de entender que, em última análise, somos os arquitetos da nossa própria realidade. Codificação da realidade, o segredo por trás da manifestação. A razão pela qual muitas pessoas têm dificuldade em manifestar seus desejos não é falta de poder, mas sim uma incompreensão de como a realidade funciona. A maioria das pessoas tenta usar as regras do sistema existente, quando, na realidade, para manifestar o que desejam, elas precisam começar reescrevendo essas regras completamente. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a ver o mundo de uma forma muito limitada, como se ele fosse rígido, imutável, como se as circunstâncias estivessem além do nosso controle. Fomos ensinados a viver dentro de limites, a aceitar a luta como parte da jornada e a acreditar na escassez como uma verdade inevitável. Mas no momento em que mudamos nossa percepção, quando agimos como se a realidade fosse algo que podemos programar, começamos a ver sinais que provam que essa ideia não é apenas possível, mas inevitável. A magia começa quando começamos a perceber que a realidade é maleável. A sincronicidade aumenta, os eventos começam a se alinhar sem esforço, os obstáculos parecem desaparecer tão rapidamente quanto surgiram. A realidade começa a se dobrar, porque ela nunca foi tão rígida quanto pensávamos. Foi apenas a nossa percepção, moldada por anos de condicionamento, que a fez parecer imóvel. Este é o momento da revelação. O sistema só tem poder sobre nós enquanto acreditamos nele. Isso não significa viver numa fantasia onde ignoramos os desafios ou o sofrimento. Não é um convite para negar a realidade de nossas experiências. Em vez disso, significa entender que o sistema de controle sobre nossas vidas só existe porque lhe damos poder. É a nossa participação ativa no sistema que o sustenta. O sistema precisa da nossa atenção. Quer estejamos falando de governos, corporações, mídia ou religiões, todas essas estruturas dependem de pessoas investindo energia nelas, de nós acreditarmos em sua autoridade. Mas o que acontece quando paramos de alimentá-los? Quando paramos de acreditar que o sistema tem poder sobre nós, ele começa a desmoronar. O controle é baseado no medo porque o medo garante a submissão. O sistema quer que acreditemos que somos pequenos, impotentes e insignificantes, mas a verdade é que somos a fonte de tudo que vivenciamos. Sem nossa crença, nosso foco e nossa energia emocional, o sistema não tem base para se sustentar. Esta é a chave final para escapar. A prisão só existe enquanto a aceitamos. No momento em que paramos de participar da ilusão, o sistema perde seu poder. Caos versus ordem. O universo é realmente aleatório? Quando olhamos para o universo como um todo, ele pode parecer caótico. Os eventos parecem acontecer de forma imprevisível. Desastres naturais acontecem sem aviso e vidas humanas parecem estar à mercê de circunstâncias além de seu controle. Nesse cenário, tudo parece regido pelo acaso e pela coincidência. Mas se olharmos mais de perto, se observarmos os padrões e estruturas ocultos na natureza, começamos a descobrir que por trás do que parece ser um caos descontrolado, há um design intrincado. Os antigos sabiam disso.
Civilizações antigas descobriram que certos padrões geométricos, como a sequência de Fibonacci e a proporção áurea, aparecem em toda parte na natureza, das espirais das galáxias aos galhos das árvores e até mesmo nas proporções do corpo humano. Não são acidentes. Eles são sinais de que a realidade segue uma estrutura muito mais profunda, que pode ser estudada, compreendida e talvez manipulada. Uma das indicações mais claras de que a realidade não é caótica é a existência de fractais. Fractais são padrões que se repetem em diferentes escalas e aparecem em todos os níveis da realidade, desde células microscópicas até grandes galáxias. Se ampliarmos a imagem de um floco de neve, uma folha ou o caminho de um rio, veremos como as mesmas estruturas se repetem várias vezes. Isto não é uma coincidência. É uma pista de que a realidade funciona como um programa recursivo, onde os mesmos princípios matemáticos se aplicam em todos os níveis. Se isso for verdade, então o universo não é simplesmente uma coleção de eventos aleatórios. É um sistema altamente organizado que segue uma estrutura codificada, embora essa estrutura nem sempre seja visível a olho nu. Os fractais sugerem que tudo está interconectado, que nenhum evento é isolado, mas cada um faz parte de uma sequência maior que se desdobra em padrões muito vastos para a mente humana perceber completamente. A estrutura cósmica, o universo como uma simulação de aprendizagem. Alguns teóricos propõem que essa ordem não é acidental, mas que o universo é uma simulação de aprendizado projetada para a evolução da consciência. Se a vida fosse completamente aleatória, então o crescimento, a transformação e a iluminação também seriam aleatórios, mas não são. Tradições espirituais antigas, ensinamentos modernos e descobertas científicas concordam em um ponto: a experiência segue um design inteligente. Os desafios que enfrentamos na vida não são obstáculos sem sentido, mas catalisadores para o crescimento. O conceito de karma, causa e efeito, apoia essa ideia, indicando que nossas ações levam a consequências que moldam a trajetória de nossa existência. Se o universo fosse completamente caótico, nada seria previsível. Entretanto, a evolução pessoal e coletiva segue etapas distintas, como se a própria existência fosse uma escola na qual as almas aprendem por meio da experiência. O estudo dos ciclos astrológicos e ritmos cósmicos reforça ainda mais a ideia de que os eventos não são aleatórios. Ao longo da história, as civilizações acompanharam os movimentos celestes e descobriram que os alinhamentos planetários geralmente correspondem a mudanças importantes nos eventos humanos. Seja ascensão ou queda de impérios, mudanças pessoais ou transformações globais, parece haver um roteiro invisível que se desenrola ao longo do tempo. Livre-arbítrio. Estamos realmente jogando o jogo ou apenas seguindo um roteiro? Se os eventos são pré-programados na própria estrutura do tempo, surge uma questão crítica. Realmente temos livre-arbítrio ou estamos simplesmente desempenhando um papel em um roteiro que não escrevemos? Se tudo segue uma estrutura, então onde o livre-arbítrio se encaixa na equação? Este é o paradoxo no cerne da realidade. Se a vida é governada por códigos invisíveis e leis matemáticas, tudo isso é uma escolha ou simplesmente a capacidade de se mover dentro de uma estrutura pré-estabelecida? Alguns teóricos sugerem que vivemos dentro de um sistema em que a estrutura principal é fixa, mas como vivenciamos essa estrutura depende de nós. Nessa visão, a realidade é como um vasto oceano. As marés, as correntes e as tempestades podem ser predeterminadas, mas a maneira como navegamos determina nossa jornada. Se a realidade for estruturada como um programa, então pode ser possível reescrever certos aspectos dela, modificando nossa percepção de maneiras que nos permitam contornar as limitações do sistema. No entanto, para conseguir isso, precisamos primeiro entender as regras que o regem. A arquitetura oculta da realidade desafia a ideia de que a vida é caótica ou sem sentido. A presença de fractais, geometria sagrada, ciclos cósmicos e design inteligente sugere que o universo opera de acordo com um código que, se compreendido, pode revelar a verdadeira natureza da existência. A questão não é se a realidade é governada por leis, mas se essas leis podem ser reescritas. Se a estrutura for estabelecida, isso significa que somos simplesmente atores em uma peça que não escrevemos ou temos o poder de nos tornar os arquitetos da nossa própria realidade. Essas questões continuam fazendo parte do mistério da vida, mas o que está claro é que a realidade não é tão aleatória quanto parece. Em nossa vida diária, enfrentamos decisões fundamentais que determinam a direção do nosso despertar. Entre eles,
Dois caminhos se destacam com particular clareza: o minimalismo e o maximalismo. Essas duas filosofias não apenas representam diferentes modos de vida, mas são reflexões profundas das escolhas que fazemos sobre como percebemos a realidade e nosso relacionamento com ela. A escolha entre esses dois caminhos define, em última análise, o curso da nossa jornada em direção à libertação e à autocompreensão. O minimalismo não se trata simplesmente de reduzir o número de posses ou simplificar a vida material. É muito mais do que isso. É um processo de purificação, uma prática que nos convida a nos livrar de tudo que é desnecessário, tanto externa quanto internamente. Este caminho visa libertar nossas mentes e espíritos dos desejos artificiais e das restrições impostas pelo sistema que nos cerca. Esses desejos não se referem apenas a coisas tangíveis, como objetos materiais, mas também a crenças, hábitos e formas de identidade que nos foram impostos sem que questionássemos sua origem. O minimalismo reconhece que muito do que buscamos, riqueza, status, reconhecimento, nada mais é do que um programa criado para nos manter ocupados dentro das estruturas que controlam nossas vidas. O caminho minimalista propõe libertação. Ao liberar esses laços, a pessoa recupera a soberania sobre sua própria energia. Sem as constantes distrações do mundo exterior, a mente se acalma, a percepção se aguça e o verdadeiro começa a emergir. É uma jornada em direção à liberdade interior, onde a existência não é mais ditada por forças externas, mas guiada somente pela própria consciência. Esse caminho não significa renunciar ao mundo, mas sim enxergar através de sua fachada, desnudando as camadas que nos mantêm prisioneiros. O minimalismo se torna uma forma de estar no mundo sem ficar preso a ele. Maximalismo, expansão sem limites. Por outro lado, o maximalismo representa expansão consciente. É o caminho daqueles que, tendo quebrado as correntes impostas pelo sistema, percebem que a realidade não tem regras além daquelas que cada um escolhe seguir. Se a matriz foi projetada para manter a consciência pequena e controlada, o maximalismo é sua resposta. É o impulso aos limites do possível, a exploração e a criação de uma nova realidade, uma realidade adaptada à nossa visão mais profunda e expansiva. O maximalista não se limita ao materialismo nem busca o excesso pelo excesso. Em vez disso, ela abrange a expansão infinita da consciência, energia e criatividade. Reconhece que a consciência não é meramente uma característica passiva, mas uma força criativa fundamental no universo. Os maximalistas usam essa energia para construir, moldar e criar algo novo e transcendente. Este caminho não é sobre acumular mais, mas sobre expandir possibilidades, sobre projetar a própria realidade de acordo com os mais altos princípios do ser. Essa abordagem se afasta do minimalismo, pois busca não simplificar a experiência humana, mas intensificá-la. Não busca escapar do mundano, mas elevá-lo a novos patamares. Por meio do maximalismo, reconhecemos que não há limites para o que pode ser criado, desde que nossa consciência esteja alinhada com uma visão expansiva. É um chamado para criar sem restrições, para ver a vida como uma tela em branco esperando para ser coberta com as formas mais ousadas de expressão humana. A maestria necessária para navegar em ambos os caminhos. Ambos os caminhos, embora aparentemente diferentes, levam ao mesmo destino, o despertar da consciência. No entanto, cada um requer uma forma diferente de maestria. O minimalismo exige a capacidade de desapego. Trata-se de remover destemidamente camadas de ilusão, deixando de lado o desnecessário para que você possa estar totalmente presente. Envolve uma entrega total ao momento presente, confiando que nada externo é necessário para nossa realização profunda. Para aqueles que seguem esse caminho, a verdadeira liberdade está na renúncia e na capacidade de ser completo sem a necessidade de posses, títulos ou validação externa. O maximalismo, por outro lado, exige um tipo diferente de maestria, a capacidade de criar conscientemente. É a capacidade de canalizar pensamentos, intenções e energia para formar novas realidades, para projetar o mundo externo de acordo com nossa visão interna. É o caminho dos criadores, daqueles que reconhecem que a verdadeira essência da existência está na capacidade de manifestar o que se sonha. Aqui, a habilidade não é simplesmente deixar ir, mas construir. Não se trata de se livrar do que não funciona, mas de moldar o que funcionará. Ambos os caminhos são igualmente valiosos, pois representam diferentes expressões de despertar. Alguns encontrarão sua verdade no silêncio, na quietude e na simplicidade,
enquanto outros a encontrarão na expansão, na criação e na expressão ilimitada de seu ser. A verdadeira escolha não é sobre bens materiais ou um estilo de vida específico. A verdadeira escolha está na abordagem energética, onde você decide investir sua consciência, o poder da consciência, refinando ou expandindo o foco. O minimalismo consiste em refinar o foco, em direcionar toda a nossa energia para dentro, para alcançar a pureza da consciência. É uma jornada em direção à introspecção, um processo de purificação interior que nos permite vivenciar a verdade mais profunda do nosso ser. O maximalismo, por outro lado, trata de expandir esse foco, direcionar a energia para fora, moldar a realidade e mudar o mundo em que vivemos. Ambas as abordagens exigem uma compreensão profunda da energia, de como ela se move, de como ela influencia nossa realidade e de como ela responde à intenção consciente. Quando operamos fora dos limites impostos pelo sistema, a realidade começa a se tornar fluida. Ele não está mais sujeito às rígidas restrições que antes o mantinham intacto. O mundo começa a responder diretamente à energia que colocamos nele, à vibração que emitimos. Portanto, a verdadeira questão não é apenas em que tipo de mundo queremos viver, mas que tipo de consciência escolhemos incorporar. A criação da realidade começa no nível da consciência, não em circunstâncias externas. O que vem depois do mestrado? Uma vez que o domínio da realidade é alcançado, surge uma questão mais profunda. O que vem a seguir? Alguns optam por permanecer dentro do sistema, usando sua consciência para guiar outros à libertação. Esses serão os faróis de luz, aqueles que mostrarão o caminho para aqueles que ainda estão presos na ilusão, ensinando-os a despertar. Outros, no entanto, optam por ir além, cruzando os limites da matriz em direção a realidades ainda desconhecidas, explorando dimensões novas e transformadoras. Alguns podiam até mesmo se mover entre os dois estados, agindo como pontes entre mundos diferentes, levando conhecimento de um lado para o outro, guiando e aprendendo em um fluxo contínuo entre as dimensões. O certo é que a decisão não é mais determinada por forças externas, mas é tomada com plena consciência, além do medo e além da ilusão. Quer você escolha o caminho do desapego ou da criação consciente, o que está claro é que a realidade não é mais algo que simplesmente acontece com você. É algo que você mesmo forma, molda e cria. Conclusão: a realidade é algo que é moldado de dentro para fora. A realidade não é o que parece. Da ilusão da matriz às armadilhas do mundo externo e interno, começamos a desvendar como a consciência é manipulada, como o próprio tempo pode ser uma construção artificial e como forças ocultas mantêm a humanidade presa em um ciclo de controle. Mas conhecimento é poder. Quando vemos o sistema como ele é, não ficamos mais presos a ele. As teorias, padrões e erros que exploramos revelam que a realidade não é fixa, é algo que pode ser reescrito. A chave definitiva para a libertação está em nossa consciência. Ao compreender os mecanismos ocultos de controle, quebramos as correntes dos ciclos inconscientes que nos mantêm presos. Seja por meio do desapego ou da criação consciente, nossa escolha é o que molda o mundo que vivenciamos. Ordem e caos, minimalismo e maximalismo não são forças externas, mas reflexos da nossa própria consciência. A Matrix só tem poder sobre quem acredita nela. No momento em que paramos de julgar pelas regras deles, começamos a escrever as nossas próprias.